Boa noite, vamos lá para mais um tempo de estudo, de aprendizado, onde nós estamos aí, né, estudando o livro, capítulo hoje, só confirmar se deu um branco agora, 18 e 19, pessoa, 18, modificação das crenças. Então, já estamos aí indo para uma fase quase que de conclusão aí do nosso livro, e tem sido muito legal poder ler esse livro. Acho que na época da pós eu não li o livro da Judite todo. Não sei vocês, eu lia algumas partes e agora eu estou lendo pedacinho por pedacinho. Tem sido muito legal. E nós falamos, né, semana passada, da identificação das crenças, o quanto isso é importante. E hoje nós vamos falar da modificação das crenças, que é um mega desafio. E o principal detalhe que ela traz nessa edição é mostrar as crenças adaptativas para o paciente, até mesmo antes de mostrar a desadaptativa ou a disfuncional, né? Cada um usa de uma forma. Então, ela fez todo um capítulo aí só para falar isso. E faz muito sentido, né? Porque quando a gente só foca no negativo, vamos usar essa palavra mais simples, para o paciente que já está no estado depressivo, não faz muito sentido ou ele não consegue se movimentar. Sabe aquele paciente que a gente fala, gente, já fiz de tudo, só faltou virar cambalhota na sala e não vai? Então, e aí ela traz a estratégia, né? Quando nós começamos pelas crenças adaptativas, é como se a gente pudesse estar ali ativando os modos dele, e ele começa, eu já tive isso, eu já tive esse movimento de me sentir melhor, de me sentir amado, valorizado. Então, quanto para ele isso, mesmo que longe, mesmo que 1%, é melhor do que menos 1%. Que é só quando a gente está ali trabalhando as crenças desadaptativas, né? Então, a gente vai focar, né, para poder modificar as crenças na conceitualização. Quem não assistiu a aula de conceitualização, assista, a gente manda aqui no link. Se eu não me engano, está disponível no aberto do YouTube também. Sem a conceitualização, o que vai acontecer? A gente vai ficar jogando técnicas. A gente vai estar usando o paciente como um teste. Isso não pode acontecer. Óbvio que nem sempre a técnica, a estratégia que nós vamos aplicar vai ser a mais eficaz. Mas a gente tem uma noção do caminho que eu tenho que ir. Porque eu já fiz a conceitualização. Então, eu já sei quais são as principais situações da vida dele. Eu já tenho como ele pensa, né? Principal situações da vida dele marcante. E aí eu vou entender pensamento, né? As crenças, o pensamento automático. Só tem alguém aí que está com o áudio ligado? Se puder desligar. Então, assim, o quanto fazer ali aquela conceitualização, e nós já falamos lá no capítulo inicial, que agora nós podemos fazer, né, a conceitualização positiva. E quando a gente for apresentar para o paciente, a gente vai trazer essa comparação, né? Olha, eu vi isso, mas tem isso, e nós juntos vamos traçar essas metas. Então, quando você tem ali a conceitualização, que você ainda não determinou, não fez todos os trabalhos, mas você já consegue falar, bom, para o meu paciente, eu vou usar este método, eu vou trazer algumas coisas da dialética, da arte, de esquemas, vou buscar. E aí eu vou focar nos estudos por conta da conceitualização. E não simplesmente um dia de cada vez dentro do atendimento, tá? Então, voltar para isso é importante, porque se a gente fica jogando, a gente coloca em risco
o sucesso terapêutico. A chance desse paciente desistir acaba sendo muito grande, né? Então, vamos olhar para a conceitualização, né? A gente sempre coloca o desafio. Pega um dia, agora tem um carnaval, se alguém for pegar folga, pega lá um dia, faz a conceitualização, mesmo que você não saiba fazer ainda certinho, mas coloca lá, faz a conceitualização simples de todos os pacientes que estão no seu prontuário, seja físico ou eletrônico. Isso vai ajudar e, tendo dúvidas, é só chamar a gente, tá bom? Dentro deste levantamento, é importante que você entenda como ele lidou com a doença ou com a queixa que trouxe ele até aqui, até o dia de hoje. Essa é uma pergunta importante, né? Se ele vem, é porque eu tô com depressão. Como você lidou com a depressão até este momento? Porque essa pergunta, a partir dela, nós já vamos conseguir pensar nas crenças adaptativas, se ele tem. Às vezes pode chegar e ele está totalmente desestruturado. Ou pode ser que é um paciente que ele já conseguiu, por muitas vezes na vida, ter uma crença adaptativa, muito alta, mas hoje não. E aí fica muito mais fácil, porque ele vai poder olhar para trás e falar, é verdade, eu consegui. Então, como ele tem lidado, né, com a doença dele até este momento, né? A maioria das crenças, elas são razoavelmente... O pessoal está colocando algumas perguntas, depois que a gente terminar aqui a gravação, a gente responde todas, tá bom? Eu não consigo ler pelo celular, a pessoa fica meio lenta. A maioria das pessoas tem crenças razoavelmente adaptativas, que são as pessoas que conseguem trabalhar, que podem... que casam, têm relacionamentos, às vezes não tão bom, mas conseguem administrar. Quem não tem nenhuma crença adaptativa são normalmente pessoas que apresentam algum traço de personalidade muito forte, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um borderline, é difícil trazer ele para uma crença adaptativa, porque já deu tantas coisas erradas. A não ser que ele já tenha passado por outros processos terapêuticos e isso tenha vindo com resultado positivo. Uma pessoa que tem esquizofrenia e em outros processos, ela não vai ter, tá? Mas todos nós, eu acredito que todo este grupo aqui tem as suas crenças adaptativas. Só que de vez em quando a gente aciona a crença disfuncional. Sabe? A gente aperta um botãozinho, normalmente a gente aperta um botãozinho na hora que não deve. E o que a gente vai tentar? Ensinar para o nosso paciente, principalmente a nós, como desacionar. Ih, fugiu! Como desligar o botão. Né? Como eu faço para desligar esse botão? De uma maneira mais rápida. Primeira estratégia que ela fala é sobre identificar que eu tenho boas crenças também. Então, se eu já compreendo isso, já é um botãozinho. Tem um livro que eu gosto de esquemas, que eu uso com adolescentes, ele é tipo um gibi. Eu não trouxe, eu usei ele hoje, inclusive, lá na clínica, que fala sobre os modos. E aí eu falo para o paciente, principalmente os adolescentes, que modo você está hoje? Hoje eu estou no modo de raiva. Hoje eu estou no modo de tristeza. Hoje eu estou no modo alegria. Então, ele já identifica, logo no início da sessão, como você está, né? Eu não lembro agora, Rafa, o nome do livro, mas eu mando depois as fotos para vocês. É um que é de psicoeducação, se alguém conseguir pesquisar aí. Psicoeducação de esquemas para adolescentes. É tipo um gibi. Bem legal. O Rafa vai achar aí rapidinho. Então, vamos lá. Então, algumas estratégias para a gente ajudar o paciente a olhar para as crenças adaptativas. Primeira, identificar dados positivos e tirar conclusões, né? E aí tem algumas perguntinhas importantes. Que coisas positivas aconteceram nesse último encontro?
Eu faço isso muito com os pacientes, né? Eles chegam e eu pergunto, antes de entrarmos na nossa queixa, na sua queixa, desculpa, me fale um ponto positivo que aconteceu essa semana. Ah, nenhum mesmo? Não. Foi uma semana, foi uma droga. Olha, eu vou já considerar um ponto positivo, o fato de você estar na nossa sessão hoje. Se você conseguiu vir, se você conseguiu espaço para fazer online, né? E aí, cada paciente, a gente vai entendendo o contexto. Ah, eu acho que você conseguiu essa semana fazer comida para os seus filhos, né? Você conseguiu tomar um banho. Então, a gente vai contextualizar e ajudá-la a identificar. Então, aqui tem várias perguntas que a gente vai usar conforme o contexto. E são perguntas que estão no livro, tá? Então, depois vocês não precisam, se não conseguir anotar, lá no livro vai estar tudo. E coisas positivas você fez? Quando que nesta semana você se sentiu bem? Qual foi o momento? Mesmo que só um pouquinho. Ah, só quando eu tomei um sorvete, ou só quando eu abri a janela, né? O que você concluiu desta experiência pequenininha positiva que você teve, né? E o que essa experiência diz sobre você? Essa é uma pergunta do debate socrático que a gente usa muito e a gente precisa começar a usá-la dentro do contexto positivo, adaptativo. Faça uma lista dos créditos do seu dia. Ah, eu consegui pegar um ônibus, né? Eu consegui chegar aqui na terapia, eu consegui falar bom dia para o vizinho, eu consegui levantar da minha cama e vir até essa cadeira. Né? Já tive casos de pacientes fazer o atendimento na cama. E aí a gente trabalhar para falar assim, quanto você consegue sentar na cama? Às vezes ele está deitado. Ah, vamos tentar? Então, assim, lógico que é um paciente que teria condições físicas, né? E aí ele senta. Então, a gente comemora, ele sentou na cama. Né? Quantas vezes eu já comemorei, agora que essa coisa de online, né? O paciente conseguir abrir a janela do quarto e entrar aquela claridade bem no meio da sessão, né? Pacientes que não bebem água, por exemplo. Vamos lá, leva a câmera até a cozinha, vamos lá. Eu já teve experiências de fazer comida com o paciente nesse processo online. Ah, porque eu queria ajudar minha mãe. O que você quer? Ah, eu queria fazer um arroz. Foi um arroz, nuggets e milho enlatado. Mas foi um sucesso, porque a família sentou depois, né? Comeu. Então, a gente colocar isso como crédito. Qual foi a sua crença adaptativa que você acionou essa semana? Ah, eu acionei a de valor nesta e nesta situação. Ah, de amabilidade. Então, assim, a gente vai ajudando o paciente a enxergar, tá? 2, examinando as vantagens da crença adaptativa. Então, quais são as vantagens, João, de você ver em si essa crença adaptativa? Você falou para mim que você tem crença de desvalor. Qual é a vantagem de saber que você também tem uma crença de valor? Ah, mas eu não tenho. Então, vamos imaginar que você tem. Qual seria a vantagem? Então, a gente vai adaptando, tá? 3, apontando o significado dos dados positivos. Então, são os apontamentos que nós fazemos com o elogio e a interpretação. Então, a gente precisa ser muito verdadeiro. Por isso que a anamnese do PADESC, o Quem Sou Eu, a Roda da Vida, ela nos ajuda a entender o contexto ali do paciente e a gente vai poder falar assim, nossa, você colocou lá no seu Quem Sou Eu que na sua infância você ajudava os seus irmãos na escola. E agora você diz para mim que você não ajuda ninguém. Mas em uma época da sua vida você fez isso. Parabéns. Então a gente precisa entender o contexto. E aí ele dá um exemplo aqui, né? Do Abe, que é o do livro. Muito bom o fato de você ter ajudado o seu vizinho com a sua habilidade de pintar. O que essa experiência diz sobre você? Ah, que eu sou um bom pintor. Mas você falou para mim que é incompetente em tudo. Mas você então não é.
Então, vamos ver qual foi a crença que você ativou neste momento? Foi de desamor, ou de valor, de carinho, de cuidado? Quais foram as crenças? Próximo, usando outra pessoa como referência, né? Pegando a perspectiva de alguém que ele enxergue como referência. Você me falou que você tem uma irmã que você admira demais e que ela é super competente. Você acredita fortemente que ela é 100% competente? Que essa pessoa está 100% certa? Ah, eu acredito, ela nunca errou. Ah, não, ela errou uma vez, ela não conseguiu uma vez um trabalho. Então, tudo tem um equilíbrio, né? Então, são perguntas que vão nos ajudando a se colocar, né, ajudando o paciente a se colocar no lugar do outro, que é uma referência positiva, tá? Isso é importante. Próximo, usando o quadro para coleta de evidências. Lá na página, se vocês estiverem com o livro, vamos lá na página 303. Vou abrir o meu aqui também. Quando nós fazemos a conceitualização, a partir dela, nós montamos um plano de ação. E neste plano de ação, nós vamos colocar as técnicas que nós vamos usar. E ela sugere, né, um quadro de evidências, que é o da página 303. Então, é um quadro simples, onde eu coloco lá acontecimento, experiência, e depois eu coloco o que essa experiência diz sobre mim. Qual que é a conclusão que eu tenho? Né? Ele coloca aqui. Terminei de organizar todas as contas e as paguei. É uma tarefa que ele tinha como plano de ação anterior. Aí ela vai, depois, na próxima sessão, e usa isso como evidências. Tá? Então, você pagou todas as contas. E o que isso diz sobre você? Ah, que eu consigo me concentrar melhor do que eu imaginava. Ah, muito bem. E aí a gente vai conseguir ir para aquela questão do elogio. Mas, às vezes, a gente tem que usar tarefas tão simples como essa. Senta na cama. O que o fato de você ter sentado na cama diz sobre você? O que o fato de você ter conseguido abrir a janela para entrar um ar diz sobre você? Que eu consigo, mesmo com muita dificuldade. Foi exatamente isso. Nesse momento, João, você acionou a sua crença adaptativa, mesmo que por poucos segundos. Você percebe que ela está viva lá dentro de você? Que a gente vai se esforçar, eu vou estar junto com você para trazê-la à tona? Então, isso é importante, tá bom? A gente pode usar como evidências, né? Ela traz um exemplo bem legal, esse eu ainda não pratiquei. Fotos, né? Na verdade, eu pratiquei semana passada, pratiquei uma vez. Fotos que evidenciam essa experiência positiva ou uma imagem. Né? Acho que até falei semana passada. Um paciente que pegou uma foto de uma viagem. Mas eu posso usar também fotos que evidenciam a experiência. Ah, eu tomei banho. Eu vou lá na internet e vou pegar uma foto de um chuveiro. Vou colocar lá. Porque cada pessoa tem um tipo de aprendizagem. A gente está fazendo um processo de reestruturação. Ah, eu consegui colocar comida para o meu cachorro. Então, eu vou tirar foto do meu cachorrinho comendo. Então, coisas que aconteceram durante essa semana, tá? Durante as tarefas, de tudo que foi feito. Ah, mas eu não tirei foto do meu cachorro na hora. Então, vamos lá na internet, vamos pegar uma foto de um cachorro comendo? Isso já vai ficar marcado para ele. Eu uso muito, muito, muito a foto mental. Sempre quando eu vou viajar, eu paro alguns minutos, me concentro numa imagem, trago ela para casa. Eu tenho algumas fotos mentais da minha janela. E eu tenho incentivado alguns pacientes a fazer isso, que não é a foto que está no celular. Às vezes a bateria acaba. Às vezes a gente está num lugar, sei lá, um ônibus mega lotado,
Eu estou passando mal, estou com síndrome do pânico, né? Como que eu vou tirar o celular? Como eu vou pegar foto na carteira? Se eu nem estou conseguindo me mexer. Eu tenho uma foto mental. E essa foto mental vai me ajudar a fazer o exercício, talvez, naquele momento de respiração do diafragma, né? Vai lembrar das minhas crenças adaptativas. Eu não sei se vocês têm uma foto mental. A do meu final de semana, né? Foi uma árvore, acho que é ipê, se não me engano, sabe? Ipê é a coisa mais linda, né? Suja que é uma beleza, mas é a coisa mais linda do planeta. E eu tô com essa foto mental, né, para minha semana. Foi a imagem que eu decidi, né? Pense aí, qual é a sua foto mental para lembrar de todas as suas qualidades e que você vai usar essa semana? Cada um deve ter a sua. Se não tiver, pense em uma que pode fazer, né? O Rafa falou, foi a sensação boa, uma garrafa de vinho. Então, fica com a imagem da garrafa de vinho, da taça, né? Uma cena, congela e guarda ela dentro de você. E a partir dela, ela vai vir pensamentos, sentimentos, que isso vai ajudar muito. Induzindo imagem de experiências atuais e históricas, né? Você consegue pensar na sua história? Conte-me a situação que você se sentiu competente. Presta atenção, aqui eu não vou estar perguntando, me fala quando você era criança e você sofreu bullying. Não. Quando você era criança, qual foi o momento que você se sentiu competente? Aí o paciente pode falar assim, eu nunca me senti. Você repetiu de ano todos os anos? Não, eu passei. Se você passou nas provas, quer dizer que você conseguiu passar? Isso não é uma competência? Qual que era o cenário? Como que você se vê hoje lembrando deste dia? Bem, mal? Então, a gente vai resgatar coisas positivas. Bom, em alguns momentos, que é a segunda parte da aula, que às vezes eu tenho que resgatar experiências ruins para a gente poder ressignificar. A Judith coloca aqui no livro, né, para o Wayne. Sabia que você, mesmo nessa experiência, mesmo hoje com a depressão, mas tendo uma experiência lá no passado como competente, você ainda é a mesma pessoa? Eu não, eu mudei. Será? Ou será que você está encoberto parcialmente pela sua depressão, pelo seu transtorno de pânico, pelo seu transtorno de ansiedade, pelos seus medos, pela violência sexual que você viveu? A sua essência é essa aí que você me contou, que você foi competente quando passou numa prova, quando ajudou um amigo. E será que não é este problema, essa depressão, esse por diante, que afeta a sua forma de pensar, sentir e fazer? Então, esse tipo de perguntas, uma coisa que eu percebo muito, que a Judith, ela tá muito menos papel, né? A TCC sempre tinha milhões e milhões de formulários para ser aplicados. Eu lembro que quando eu fui para a TCC, tinha pastas e pastas. Hoje ela traz muito mais a reflexão. São as mesmas perguntas que estavam no papel, e você transfere elas na fala que vai entrar na agenda do paciente, no aplicativo, no celular, mas você usa menos isso. Tá? Então, a nossa forma de diálogo, ela precisa estar bem aguçada e muito atenta. Agindo como se, né? Tá, esse exemplo está lá na página 304, depois, se vocês puderem ler longo, se vocês puderem ler todo, porque vai ficar bem claro. Então, eu vou me colocar como? Imagine se você estivesse, como se você fosse uma pessoa que tem uma crença de valor extremamente ativada. Como você falaria com o seu chefe? Como você falaria com a sua esposa? Como você faria uma entrevista de emprego? Como você iria para aquela festa? Então, você ajuda o paciente a entrar no papel de uma crença adaptativa. Para isso, ele precisa ter compreendido o que é,
bom? Então, imagine, né, no caso do ele, imagine você sendo competente. Como você tomaria a decisão? E é interessante que quando nós fazemos essas perguntas, o paciente consegue até entender. Aí depois ele fala, mas não é meu caso. Só que quando você faz isso várias sessões, em algum momento, que a gente não sabe quanto, por isso que, 30 sessões, 40 sessões, 2 sessões, esses protocolos muito fechados não têm mais sido tão utilizados, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada tempo é um tempo. Ok? Então, essas são estratégias para ajudar o paciente a conhecer as crenças adaptativas. Então, entre nelas antes para depois ir para desadaptativas. É como se a gente estivesse preparando o terreno. A gente sempre fala, né? Primeiro, a gente entra com elogio. Né? A gente fala assim... Hoje minha filha falou, né? Minha filha sempre fala da minha comida, que realmente não é a mais maravilhosa. Mãe, sabia que você está melhorando o seu feijão? Filha, que bom. Nossa, mas o feijão do lugar que a gente estava esse final de semana era bom demais, né? Eu falei, você tá criticando. Mãe, eu falei que o seu feijão está melhorando, mas o da moça lá era muito bom. Então, depois ela veio com uma crença, não sei se é a crença dela, né? Uma evidência disfuncional sobre o meu feijão. Então, assim, a gente faz isso com o paciente. Olha, eu percebo isso, que essa semana você entrou com tal postura, que você conseguiu isso, você respondeu um e-mail, você respondeu. Mas vamos trabalhar? Existem os pacientes que, para modificar as crenças mal adaptativas, é difícil. Aí, de novo, a gente volta. Qual é a sua principal crença desadaptativa, disfuncional? Escreve aí, no papelzinho, no cantinho aí, onde você está anotando aí. Minha é desamparo, desvalor ou desamor? Extremamente importante que você saiba para você ajudar o seu paciente a compreender. Lu, mas eu não consigo. Então, como que seu paciente vai conseguir? Bom, aí a gente volta lá na aula da semana passada, né? Identificação. Então, se ainda tem dúvida, assiste a aula mais um pouquinho, lê o capítulo lá no livro, que isso vai te ajudar. Mas eu já sei que você anotou aí no cantinho a sua crença central, né, disfuncional. A modificação seria um sucesso para a terapia. Qual é o hard da terapia? Tem uma crença disfuncional e tornam ela adaptativa. Ou a gente dá alta, ou a gente passa para a próxima, né? Passa para o próximo desafio. Mas vai depender desse sucesso muito da história de vida do cliente. E se ele teve, em algum momento da vida dele, fases adaptativas para compensar toda a dor. Então, às vezes, vai ser um adulto que ele apanhou a infância inteira. Depois, quando era adolescente, ele começou a bater nas pessoas, ele aprendeu isso. E aí você conversa com ele, não tem nenhum momento da história dele de uma crença funcional. Ou a gente percebe, eu bati em todo mundo, mas tinha uma professora, né, a gente escuta muita história assim, que ela era super carinhosa, ela me ensinou a ler. E qual foi a sensação, né? Então a gente vai usando aí a própria história. E aí, quando ele realmente não tem, aí já sabemos que vai ser um paciente que não vai ser fácil. Você vai ter que jogar muita energia, você vai ter paciência. Se o paciente chegou com tantas crenças disfuncionais, você, como terapeuta, já se programa. Não vai ser 12 sessões que vai resolver. Nós vamos precisar de um tempo, vou ter que acolher muito, criar um vínculo terapêutico muito bom para depois começar com as técnicas da TCC. E aí, se você já entra, aí você vai ficar frustrada, ele também. Então, a história. Para
identificar, ou para modificar, desculpa, a gente precisa entender se tem dias que a gente vai usar técnicas no nível intelectual ou técnicas no nível experiencial. Intelectual é quando a gente só está ali, né, conversando. A técnica experimental, a gente vai usar o imaginário, dramatização, metáforas, que são as técnicas que a gente vai aprender um pouquinho, né? Como, por exemplo, a cadeira vazia, né? Se você ainda não conhece, depois a gente pode passar. Não sei se você tem aí a técnica da cadeira vazia para passar, mas aí a gente pode, né, colocar aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira técnica para modificar as crenças negativas. Questionamento socrático. Eu até coloquei lá no grupo, acho que vocês já devem ter, mas eu repeti. Questionamento socrático, uma coisa que a gente precisa ter na agenda se a gente ainda não decorou. Né? Que são perguntas que, independente da situação, da queixa, a gente pode adaptar para o nosso paciente. E a ideia do questionamento socrático é ajudar a treinar o paciente a ter uma autonomia. Porque se a gente ficar dando respostas prontas, Lu, eu não sei se eu entro ou não nesta empresa. Se fosse você, eu ficava na empresa azul, porque, ó, tem tal benefício, tal, tal, tal. Se a gente faz isso, a gente não está ajudando o paciente a criar a resiliência necessária, a criar a autonomia. Nosso objetivo não é fazer com que ele se torne o próprio terapeuta. Então, a gente vai usar as perguntas do debate socrático para ajudá-lo a encontrar as respostas, tá bom? E fazer com que isso se torne uma avaliação mais concreta, né? E não só de, talvez. Então, vai fazer muito sentido para ele. Estruturação. Todas as técnicas, né, que a gente faz de evidências, comparações, elas ajudam na reestruturação. Escrever ajuda na reestruturação. Digitar, né, agora, ajuda na reestruturação. Então, existem muitas técnicas, nós já enviamos algumas. No livro aqui da Judite, ela apresenta, por exemplo, o quadro de evidências, né? Uma situação, e aí você tem que colocar do lado uma visão alternativa que contraponha aquela situação. Então, a situação, eu não consigo arrumar emprego. Então, me dá uma visão alternativa. Se eu melhorar o currículo, só que isso a gente normalmente tem que ajudar, né, o paciente. Se eu melhorar o currículo, entregar meia hora a mais do que eu faço na internet, pode ser que eu consiga um emprego. Tá ótimo, já é uma evidência. Então, ajudar ele nisso. Uma outra estruturação. Você já sabe que a sua nova crença adaptativa é de valor, certo? Então, pega essa situação e coloca ela na situação de valor. Escreve aí para mim. Ou me fala. Agora, vamos voltar à sua crença antiga, porque a gente já está no antigo, né? Porque você já está trabalhando, você já está fazendo terapia, era de desvalor. Como você reage aqui e como você reage aqui? Então, ele já vai começar, né? Quando a gente coloca uma roupa, ele vai se sentindo confortável com o tempo. Né? Quando a gente coloca um vestido de festa, no primeiro momento a gente fica toda dura. Quando vê, já está lá dançando todas. Né? Ok? Próximo. Experimentos comportamentais. Eu adoro isso. Né? Que podem ser experimentos verbais, como, por exemplo, a técnica da cadeira vazia, pode ser de histórias, muitas, ou de situações, mas elas precisam estar ligadas àquilo que o paciente vive. Então, se ele tem dificuldade de levantar da cama, vamos tentar sentar? Mas está difícil. Vamos primeiro fazer uma respiração do diafragma, vamos baixar o seu batimento, né? Vamos contar ali. Cada paciente é uma técnica.
Agora você vai colocar o braço esquerdo para apoiar, o direito. E aí? Nossa, você viu que você conseguiu? Isso foi um experimento. Qual é o próximo passo? Será que é colocar as pernas para fora da cama? Vamos lá. Né? Ah, essa semana eu não consigo. Tudo bem, semana que vem a gente coloca as pernas. E qual vai ser nosso objetivo? Ah, eu chegar e tomar um banho sozinha. Então, esse será, né, um objetivo. Usando histórias, filmes ou metáforas. Então, às vezes a gente conta um filme, às vezes a gente pega um filme que está aí na mídia, às vezes o próprio paciente traz, e aí a gente tem que correr atrás, assistir algumas coisas. A gente vai usar histórias, às vezes até histórias infantis, do lobisomem, da Branca de Neve. Óbvio que tem a ver com o paciente. Com a mudança, né, a gente colocou, cada sala lá da Verbo tem um nome. E a minha sala chama Resiliência. E eu pedi para uma amiga fazer um quadro. Eu já tinha um com uma palavra resiliência, que era um terreno bem seco com uma plantinha nascendo. Este novo é uma árvore, onde tem uma parte que está no inverno e a outra que está numa primavera. E eu uso esse quadro como uma forma, uma metáfora para o paciente fazer uma interpretação. Eu falo para ele, eu falo, olha, o que você enxerga neste novo quadro? Ah, eu enxergo que essa árvore está morta. Aí tem paciente que fala, hoje uma paciente falou assim, eu enxergo que essa árvore está com uma raiz forte mesmo no meio do caos, do inverno. Aí eu pensei comigo, essa paciente já está quase na hora de dar alta, né? Porque ela conseguiu ter uma visão positiva mesmo no caos. Então, usar metáforas que possam ajudar esse paciente. Uma outra técnica é o contínuo cognitivo. É quando a gente faz um gráfico, né, de 0 a 100, né, e a gente vai fazer uma escala da situação baseado na crença. Então, até eu uso o exemplo do Euler. Então, a crença principal dele é que eu sou incompetente. Então, a crença de desvalor muito forte. 0, ele coloca que é um fracasso. 100, bem-sucedido. E aí ela vai fazendo várias perguntas, e aí também é grande aí, a página 311. Você lendo toda a história, você vai entender que ele vai chegar no momento que ele fala assim, bom, então quer dizer que eu sou entre 40 e 60. Mas ele começa, durante a técnica, falando que ele é 0, que ele é totalmente incompetente. E nós vamos fazendo perguntas, principalmente do debate socrático, que vai ajudá-lo neste processo. É contínuo, porque vai crescendo. Tá bom? Próximo, usando outras pessoas como ponto de referência. Lá no outro exemplo, a gente usou pessoas adaptativas. Agora, eu posso usar pessoas também desadaptativas. João, você já conheceu alguém que tenha depressão? Ah, eu já. O que você diria para essa pessoa que tem depressão? Ah, para ela tentar, para ela fazer terapia, que vai conseguir. O que você diria para você agora? Ah, para mim é diferente. Por quê? Então, a gente vai ajudando a trazer que outras pessoas com depressão, com síndrome do pânico, conseguiram vencer os obstáculos. E que ele também. Próximo, usando a autoexposição. Né? Dentro da TCC, nós como terapeutas usamos muito isso, mas ela precisa ser genuína e relevante. Acho que foi ontem. Não, ontem foi domingo. Foi na sexta. Uma paciente chegou e estava brava por causa da reforma. Deve ser o caso da Lu, que está aqui. E aí, eu tinha um exemplo de autoexposição extremamente genuíno, que é a reforma da clínica. E aí ela, não é que faz sentido, Lu? Então, às vezes, a gente vai expor, fala assim, olha, eu já passei uma circunstância assim com o meu filho. E aí, nesta ocasião, eu tentei acionar minha crença adaptativa de valor, de amabilidade, e deu um resultado. Eu usei isso. Mas, no seu caso, como nós somos pessoas diferentes,
qual caminho você gostaria de usar? Porque a autoexposição pode gerar uma empatia, principalmente em pacientes muito resistentes, tá? Lua, tem que aplicar todas essas técnicas tudo junto na mesma sessão? Não, porque você fez uma conceitualização e você já vai ter uma noção, não é 100%, mas uma noção de qual caminho ir. Próximo, dramatizações intelectuais, emocionais ou de contraponto, né? Então, o paciente não entende, ele fala assim, eu sei que eu tenho desamor, mas não é possível que seja assim, porque minha mãe me amou. Minha mãe me amou tanto. Então, a gente vai fazer dramatizações. E uma delas é trocar os papéis, né? Olha, essa técnica também está na 315, é bem legal para vocês verem. Você vai se colocar no papel emocional e no papel intelectual. E depois você vai trocar com o paciente. Às vezes, esse paciente pode não conseguir fazer, não vai ficar confortável, né, com essa intervenção. Não tem problema, porque precisa ser sempre de modo colaborativo. Se ele falar assim, Lu, isso eu não dou conta, isso eu não quero, a gente respeita. Fala, ok, João, vou respeitar. Se um dia, em algum momento, for pertinente, a gente volta ou a gente adapta. O que você prefere nesse momento, tá? Testes históricos. Usar uma história antiga e usar a aprendizagem atual das crenças. Então, eu tenho uma história antiga que eu sofri bullying quando criança. Agora, João, você já descobriu que você tem a crença de amabilidade, que você é capaz de desenvolver, porque todos nós somos. Não é fácil. Vamos voltar lá naquela circunstância que as crianças não demonstraram amor por você, mas você já tem até a crença de amabilidade. Como você reagiria? Eu ia levantar, dar beijinho no ombro e ia seguir em frente. E como que você se sente nisso? Como é olhar para isso? Muito bom. Vai ter paciente que fala, não consigo. A gente pode usar, a gente tem muito uma técnica que a gente pede para a pessoa, relaxa, você faz todo o processo de relaxamento, relaxa a perna, respiração, ela enxerga uma porta, normalmente eu peço para ser uma porta branca, clara, bonita, mas pode ser a porta que ele quiser, pode ser a porta da casa, se for azul, verde, preta, não tem problema. Porta que traga paz, ele vai abrir, ele vai ver um lugar seguro, vai se sentir nesse lugar seguro, vai olhar para a crença adaptativa dele, e ele vai ver uma outra porta, que não é tão agradável. E ele vai abrir essa porta, e quando ele chegar lá, ele vai encontrar a situação de dor dele. É muito comum voltar numa fase de criança ou de adolescente. E ele vai ficar como observador dessa situação. Então, ele vai contar, eu estava lá, as crianças me chutaram, me xingaram, e aí depois ele vai, né, a gente vai ajudá-lo. Então, vai lá agora perto dessa sua criança. Você já tem uma crença adaptativa. Fala algo, pega no colo, abraça, diz algo que conforte, para quando for lá no futuro ela se sinta melhor. Essa é uma técnica normalmente que mexe bastante, que demora praticamente uma sessão, mas que é muito boa, né? Onde a pessoa acolhe a própria criança. E aí ela se despede daquela criança, daquele adolescente, daquela mulher que às vezes sofreu um abuso, fala, olha, não vai ser fácil, mas você vai conseguir, eu tô aqui, deixa eu te falar uma coisa importante. E aí ela deixa aquela situação um pouco mais confortável, volta para o lugar seguro, do lugar seguro volta para o momento atual, tá bom? Então, essa é uma forma de fazer isso. Então, vem um desafio que vocês anotaram aí. Qual é a principal crença central sua, disfuncional? Agora você vai escrever do lado a crença adaptativa. A forma como você tem que pensar a partir de hoje. E aí, depois da nossa aula, você vai lá na página 309
e vai fazer o exercício com a sua crença. Ok? Esse é o seu desafio. É isso, pessoal. Então, semana que vem, vamos para o capítulo 19, para continuar. Deixa eu só pegar aqui. Se não me engano, são técnicas adicionais que nós vamos incluir ali no processo. Ok? Então, até lá.